capítulo 100. Irmãos, nós iríamos começar os pequenos grupos essa semana, mas nós ainda não fizemos uma reunião com os líderes ainda. Era para ter feito ontem, mas ontem eu cheguei aqui 6h30 da manhã e fui embora quase 10. Então, não deu, né? Mas a gente vai estar fazendo uma reunião essa semana e na próxima semana nós vamos começar. No final, quero que os irmãos me dêem o nome daqueles que querem reunião em sua casa. Não é culto, tá? Não é culto e tem que ter visitante. Se ficar lá 1 ou 2 semanas e não tiver visitante, no próximo mês passamos para uma outra casa. Tá bom? Não é culto, é estudo bíblico. Canta apenas um hino e vai para o estudo. Amém? Salmo 100, verso 2: servi ao Senhor com alegria, entrai diante dele com canto. Servi ao Senhor com alegria, entrai diante dele com canto. Senhor nosso Deus e Pai, venha falar conosco, venha nos instruir, nos orientar, nos abençoar, receber o nosso louvor, a nossa adoração, em nome de Jesus. Sentai, igreja. Irmão, você já parou para pensar o quanto é bom servir ao Senhor? Amém? Servir a Deus é uma honra que o mundo lá fora não entende. Servir ao Senhor é uma honra que o mundo não consegue compreender, porque o povo se reúne, ora, canta e louva, né? Mas é uma honra que o mundo lá fora não entende. Muitas pessoas pensam que servir a Deus é perder. Está perdendo, porque não pode isso, não pode aquilo. Muitos acham que não pode, mas quando a gente diz não pode, Deus está falando: meu filho, você não deve fazer isso. Meu filho, você pode, mas não deve. É assim que Deus age. Mas na verdade, irmãos, não é perder, é ganhar. Amém. Você ganha o quê? Você ganha paz, você ganha um propósito na sua vida, e você ganha uma vitória espiritual no seu dia a dia. Cada dia que você vai vivendo, você vai vencendo, você vai conquistando, e você vai crescendo como ser humano, como pessoa, né? Servir a Deus é você ser um representante de Deus. Falava com a irmã que veio aqui hoje de manhã para o estudo do batismo. Logo nós estaremos marcando o batismo, viu, irmão? Glória a Deus. Quando alguém serve a Deus apenas por obrigação, aí o peso aparece, aí a coisa aperta, aí a coisa pesa. Por quê? Porque ele está fazendo por obrigação, ele não está fazendo por prazer. Tudo que você faz por obrigação, você sente um peso, né? Mas quando você serve por amor, a alegria transborda. É que nem a esposa que se casou, é que nem o irmão que se casou, e tudo que ele faz por obrigação. Ah, mas estou cansado de fazer isso, pessoal. E tal do homem dá trabalho, né, Paulo? Tal do homem dá trabalho, né, Rosana? Fica calado, fala nada. André? Dá, claro que a gente dá, mas a gente vale a pena, né? Vale a pena ou não vale, André? Vale. Eu dou trabalho, mas eu valho a pena. Então, irmãos, mas quando você faz por amor, não é peso, é prazer. Quantas mulheres, falando sério agora, não tem prazer em fazer uma comida saborosa para o seu marido? Ela acha que aquilo é um fardo, todo dia a mesma coisa. E geralmente
Homem gosta da mesma coisa todo dia, né? Mulher que gosta de variação, homem gosta da mesma coisa todo dia. Tem homens que é assim. Então, mas como é bom você fazer algo por prazer, como é bom você dar o seu melhor. Então, quando você serve a Deus com alegria, e não é um peso, é um prazer, não é um fardo, é um prazer. Porque a presença de Deus, irmão, gera o quê? Gera dependência de Deus. Quando eu sirvo ao Senhor com alegria, eu vou depender de Deus. A minha alegria, olha o que está no Salmo 43, versículo 4. Então irei a Deus. Então irei ao altar de Deus. A Deus, está entre vírgulas, que é a minha grande alegria. E com harpa te louvarei, ó Deus, Deus meu. O salmista explica bem claro, ó, então irei ao altar de Deus. E lá a Deus, a frase, que é a minha alegria, está explicando a Deus, Ele é a minha grande alegria. A grande alegria da vida do crente é o seu Deus, é a sua fé, é a sua convicção que você tem diante do Senhor. E eu vejo que tem muitos servos de Deus hoje que não estão alegres. E hoje nós vamos participar da ceia do Senhor, e você precisa se alegrar diante de Deus. A Bíblia mostra que homens e mulheres que serviram ao Senhor enfrentaram lutas, eles enfrentaram perseguições, provações, alguns deles passaram na fornalha da aflição, mas eles nunca perderam a fé, nunca perderam a esperança, porque Deus estava com eles. Prova disso é o salmista, quando ele disse: se o meu pai e a minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. Ele diz no salmo. Então preciso entender que o Senhor não vai me abandonar. E o maior exemplo de perseverança, a gente sabe que é Cristo. Cristo mesmo indo à cruz, mesmo ele orando: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice sem que eu o beba, mas não faça segundo a minha vontade, segundo a tua. Aquilo ali era o ser humano, era a natureza humana dizendo: olha, vai ser duro. Era o Filho de Deus clamando: olha, vai ser duro, a luta não vai ser fácil, eu vou sofrer, eu vou ser crucificado, vão me humilhar e maltratar, mas eu vou perseverar. Sabe por quê? Porque Deus é a minha alegria. Você precisa colocar como meta ser fiel ao Senhor, levar uma vida alegre. Cristo então foi o maior exemplo de alegria. Não tinha nada, na hora da tentação, na hora da provação, o diabo apareceu. Tu não és filho de Deus? Manda que essas pedras se transformem em pães. Na hora da provação, o diabo vem. Ele vem para te tentar. Ele vem para dizer para você: olha, você é servo de Deus, fala que serve a Deus, mas não tem nada. Cadê o seu Deus? Cadê o seu Deus? Não? Manda ele te abençoar. Mas Cristo então respondeu para Satanás: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, disso viverá o homem. Então, às vezes nós somos provados, sim, somos tentados, sim, mas vale a pena, irmãos, você seguir ao Senhor. Olha o que o apóstolo Paulo passou. De vez em quando a gente tem que parar e ler a igreja essa referência. 2 Coríntios capítulo 11, do versículo 24 ao 28. Lá você vai ver o resumo da vida de Paulo. O resumo do sofrimento do apóstolo. 2 Coríntios 11, 24. Porque recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos um. Paulo, no final da vida, diz: olha, segura aí, eu recebi 5 quarentenas de açoites menos um. Isso quer dizer que 5 vezes na vida. Quanto é uma quarentena? Não é 40? E quanto é menos um? Então ele recebeu 5 vezes, ele recebeu 39 chibatadas. Você sabe o que é te amarrar no poste?
e pedir um carrasco, pedir alguém que estava indo legal ali do terceiro para te dar 39 chicotadas. Sabe o que é isso? Geralmente é aquele chicote que se usa para adestrar o animal, bater no animal. Ele tem um lauzinho na ponta. 39 vezes, 5 vezes. A quarentena era pena de morte. Quem recebia 40 chicotadas, mesmo se não morresse, ia lá e matava ele. Não? O professor falou um dia uma vez: olha, o negócio é tão sério que na primeira chicotada o que ele tinha na barriga ia embora. Paulo levou 5 quarentenas de açoites menos 1. Verso 25: 3 vezes fui açoitado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, 1 noite e 1 dia passei no abismo. Em viagens muitas vezes, em perigo de rios, em perigo de salteadores, em perigo da minha nação, em perigo dos gentios, em perigo das cidades, em perigo do deserto, em perigo no mar, em perigo entre os falsos irmãos, em trabalhos e em fadiga, em vigílias, muitas vezes, em fome, sede e em jejum, muitas vezes em frio e nudez. E o versículo 28 diz: além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. E esse mesmo homem, no versículo 30, ele diz: se convém gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. O homem sofreu, o homem passou tudo por amor a Cristo, e esse sofrimento, ele diz: olha, isso não é nada, eu vou me gloriar na minha fraqueza. Eu sou fraco mesmo, mas o Senhor já disse que é comigo. Sabe o que esse mesmo homem escreveu em Filipenses 4:4? Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Você sabe o que é regozijar? Olha o que significa: alegria, satisfação, celebração, júbilo e deleite. Quem se regozija é aquela pessoa que se satisfaz, é aquela pessoa que se celebra, aquela pessoa que está alegre, contente. No meio da fornalha da aflição, ele está alegre. Se alegra com o Senhor, seu Deus. Para de reclamar. Estava falando para o irmão que é um dos perigos coisa mais ruim que tem. Não é a pessoa xingar, soltar aquele palavrão, não é nada disso. Muito pior do que isso é quem fica reclamando. Reclamando porque Deus não fez isso, porque Deus não fez aquilo, porque minha vida é desse jeito, porque é daquele outro. Ele não agradece. Reclamar é clamar 2 vezes. Reclamar, você está clamando 2 vezes. Então celebre todos os dias, se deleite com o seu Deus, tenha em mente: eu preciso me alegrar, eu preciso ser um crente alegre. Foi Davi que escreveu o Salmo 100: servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com um cântico. Se alegre com o Senhor teu Deus, porque quem serve a Deus com alegria, sabe o que ele tem? Olha o que ele tem. Ele tem força mesmo cansado. É por isso que servo de Deus nunca diz: eu estou cansado, eu não aguento. Ele vai dizer: eu posso mais, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Servo de Deus não diz: eu não aguento, eu não dou conta. Servo que diz: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele tem paz mesmo no meio da luta, no meio da tempestade. Sabe o que a gente faz? Discípulos entrou no barco e foram atravessar o mar, pequeno mar da Galileia, e de repente o vento açoitava de um lado para o outro, e o pequeno barco, a pequena embarcação estava a ponto de afundar. Começou a entrar água, e eles começaram a tentar tirar água, e todos iam pensar que ia morrer.
quem serve a Deus descansa. Pegou e falou: Senhor, não importa que nós pereçamos. Jesus levantou, acordou, repreendeu o vento e o mar, tudo se fez bonança. O povo falou: quem é esse? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Você é esse. Se você tiver fé, até o vento e o mar vão te obedecer. Porém, que a sua fé duvida, na hora que você mais precisa, na hora que você mais precisa, você duvida. Na hora que você mais precisa, aqui na música do Márcio Franco, a minha fé falhou. Tem esperança mesmo chorando. Sabe o que Jó disse em Jó 19, 25? Eu sei que o meu Redentor vive. Mesmo no meio da luta, está chorando, está clamando, ele diz: eu sei que o meu Redentor vive. Jó disse essas palavras, era um homem em pele e osso, não tinha família, não tinha filhos, não tinha riqueza, não tinha animal, não tinha dinheiro, não tinha nada, estava fedendo, ninguém chegava perto dele, mas ele pode dizer: eu sei que o meu Redentor vive. O meu Redentor vive. E no verso seguinte ele diz: eu vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão e não outro. A Jó acreditava no Senhor seu Deus. Quem serve ao Senhor alegremente no meio da tempestade, mesmo chorando, ele confia. Ele tem vitória mesmo em meio à guerra espiritual. Sabe o que Romanos 8,31 diz? Que diremos, pois? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, no meio da guerra, da luta, você pode dizer: ó Deus, vou dizer o que? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Disse Paulo. Eu não posso desanimar, eu não posso estar triste, porque Jesus já levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados, diz em Isaías. Então eu preciso crer, eu preciso glorificar, parar de reclamar, porque existe uma alegria sobrenatural que só conhece ela quem tem intimidade com o Senhor. Lembrei agora do Paulinho e do irmão lá, né, Mael? Lembra quando eu falava íntimo de Deus? Mas ele estava meio assim, meio altinho, né? Ele sempre falava íntimo de Deus, de coração íntimo de Deus. Mas tem coisa que você só vai entender quem é íntimo de Deus, quem serve ao Senhor no fundo do seu coração. Não é emoção, irmãos, é presença viva de Deus. Aleluia. Somente aqueles que levam uma vida de devoção, vida de devoção, oração e leitura bíblica e vigilância, essa é uma vida de devoção genuína. Ele vai sentir, não é emoção, é a presença viva de Deus com ele. Quando o salmista diz no Salmo 23: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. Ai, mas ele não estava falando da boca para fora, não. Ele falava de um Deus que sustentou ele no meio da luta. Ele falava de um Deus que sustentou ele quando ele fugia de Saul, quando uma nação inteira procurava um único homem para matá-lo, e ninguém conseguiu pôr a mão sobre ele, porque o Senhor guardava aquele homem. O Senhor protegia Davi. Saul tentou de todo lado, mas não conseguiu. Então Davi diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, verdadeiramente ele andou, eu não temerei mal algum, porque eu sei que tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. E ainda vai além: prepara uma mesa na presença dos meus adversários, unja a minha cabeça com óleo, e a bondade e a misericórdia sobre me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor. Então não é a aparência, é o Espírito Santo de Deus que vai encher a sua vida. Não é que as pessoas vão ver, não. Deus vai entrar no seu coração, na sua alma, no seu trabalho, no seu casamento. Porque quando você serve a Deus com alegria, o céu se move para você. Deus
move céus e terra para abençoar seu povo. Fez isso com Josué na luta, vai fazer com você também. O inferno se incomoda quando vê um crente alegre, irmãos. Por que a Bíblia diz que o nosso adversário, Tiago, anda em derredor, rugindo como um leão, procurando alguém para tragar? Porque não quer ver o crente alegre. O diabo não quer que você tenha um casamento abençoado. Ele não quer que você esteja feliz com seu marido, com sua esposa. Ele não quer que você agradeça a Deus pelos seus filhos. Por quê? Porque ele vai querer te ver amargurado. Ele veio aqui para roubar, matar e destruir. Mas o Senhor veio para dar vida e vida com abundância. E eu prefiro vida e vida com abundância do que servir a Ele. Então o inferno se incomoda. Milagres acontecem. Milagre acontece quando você se alegra. Não é quando você está triste. Ah, pastor, eu passo tantas lutas, eu também já passei, você já passou. Irmão Lázaro está aqui hoje, já passou muita luta, mas venceu todas elas. Sabe por quê? Porque você crê no Senhor. Porque Deus está do seu lado. Aleluia. Não é porque você é melhor, é porque o seu Deus é melhor. Não é porque você pode, é porque Deus pode. Não é porque você é especial, eu sei que você é especial, mas o seu Deus te faz especial. É simples assim. Então não deixe ninguém roubar a alegria que você tem de servir a Deus, de estar na igreja, pegar sua Bíblia, orar, pegar de vez em quando você que toca, pegar seu violão e adorar a Deus, sem plateia, sem preocupar. A minha esposa nós tínhamos um tio que eu não cantava tão bem assim, não tocava tão bem, mas achava tão bom quando eu chegava lá na roça, eu via o Sr. Antônio com a violina. Lembra ele tocando ali os hinos dele? Ele não tocava na igreja. Ele não tocava, ele tocava para adorar a Deus lá na roça, quando ele estava sozinho. Ele com a família. Né? E geralmente eram poucas pessoas. Mas vale a pena você tocar e cantar. Porque, irmãos, maior é a recompensa para aquele que permanece fiel na presença de Deus do que para aqueles que vão lá para o mundo, aqueles que desistem. É por isso que em Hebreus 10 está escrito: o meu justo viverá pela fé, se ele retroceder, a minha alma não tem prazer nele. Hebreus 10, 35 está escrito: não lancei portanto a vossa confiança, ela tem grande galardão. Confia no Senhor, larga de reclamar, para com a reclamação. Servir a Deus hoje, irmãos, não pode até ser sacrifício, hoje pode, mas amanhã vai ser glória eterna. Por quê? Porque um dia Jesus veio aqui a esse mundo e Ele se fez homem em nosso lugar. Ele se fez homem, se fez homem, e Ele fez você a imagem e semelhança do Senhor. Então nós vamos ficar em pé, nós vamos louvar ao Senhor com esse imagem de Deus. Daqui a pouco nós estaremos participando da ceia do Senhor. Amém?